gente tem que chegar no final da na XP, os analistas de versões falam assim, compra ou vende. Mas a gente tem que ter uma base, né, pra falar isso. E essa base é muito difícil. A gente tá tendo até lá no Goiás, a boa safra, tudo mais. Não, ele vai explicar sobre Vitória, que depois vai explicar certinho. Mas eu vou participar, eu sempre participo do Vitória. Semanalmente. Muito obrigado pela presença. É sempre legal ver o auditório cheio, né? Com várias pessoas para querer aprender um pouco mais. Vou ser breve aqui, já vou apresentar nossos ilustres convidados, um mediador, que é o nosso professor de macroeconomia, André Diz. Pode vir. E também o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Legal que vocês estão aqui. Eu acho que é uma oportunidade ótima, né? Já ter um papo com o Bruno. A Bradesco Asset super relevante no mercado. Então entender um pouco de trajetória de carreira, se ele estudou muito ou se ele estudou pouco. Vocês vão perceber que ele estudou muito e que isso faz diferença, né? Conhecer um pouco mais da Asset, conhecer um pouco mais do Bruno e depois a gente abre para as perguntas de vocês. Então o que a gente combinou aqui um pouco, o Bruno faz uma apresentação aqui da Asset, rapidinho, a gente bate um papo e abre para perguntas de vocês, beleza? Bruno, obrigado pela presença, queria agradecer em nome do BMEC, em nome da Liga Financeira. Eu acho que os alunos vão aproveitar bastante essa oportunidade. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Sempre tenho muita satisfação de fazer parte desse tipo de reunião. E agora, assim, tinha falado com o André, mas assim, quanto mais informal e perguntas que vocês tiverem, melhor, tá? Isso aqui não é para ser monólogo, não. E eu acho que assim, eu vou falar um pouco menos de mercado, porque eu acho que isso muita gente já fala mais até de carreira, que eu acho que tem muita coisa de experiência, né, do nosso passado, do nosso em geral, né? Cada um tem sua história, e eu acho que a gente saber a história ajuda a gente a formar a nossa opinião, tomar decisão. Então, eu acho que a minha carreira é muito peculiar, ela tem muitas variações ao longo do tempo, eu acho que é algo interessante. E eu acho que talvez o que tenha permitido essas variações, por que eu estou falando que tem variação, né? Porque eu era acadêmico, ainda sou, eu sou professor, né? Eu fiquei fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiquei 15 anos dando aula. Comecei dando aula, inclusive, a primeira turma de monitoria que eu dei foi no IBMEC do Rio, depois fui professor da FGV do Rio, depois eu fui para Vitória num projeto para montar uma faculdade. Isso tudo é muito baseado, né, na formação que eu tive em termos de conteúdo, né, e por isso que é tão importante uma boa formação. E aí depois eu fui para o governo do Estado, fui para o governo federal, agora fui todo o mercado financeiro, então acho que o que me permite essa como é que eu vou dizer, essa liberdade, ou essa flexibilidade, talvez o valor seja esse, né? Quanto mais bem treinados vocês tiverem, maior flexibilidade de se adaptar aos novos ambientes, melhor. Porque no fundo o ambiente está mudando de forma muito rápida e talvez o melhor treinamento é isso, você ter ferramentas que te permitam se ajustar aos novos ambientes, né? E como está mudando muito rápido, vocês vão perceber isso cada vez mais. Antigamente era muito fácil você começar numa carreira e fazer 40 anos numa carreira, na mesma empresa. Hoje você está há 1, 2 anos, você já tem muita mudança, e se você não ajusta, você acaba ficando para trás, e por isso você tem que ter essa capacidade. E essa capacidade ela vem com a formação de vocês. Então eu vou falar um pouquinho dessa história, até chegar onde eu estou hoje na Asset, te apresento um pouco a Asset, depois a gente fala de mercado e a gente depois abre e bate o papo. Mas como eu falei, assim, minha formação economista, fiz graduação em economia na Universidade Federal Fluminense, fiz mestrado na FGV do Rio, doutorado lá, tudo em economia, e aí depois fiz o pós-doutorado no INPA, né, em teoria econômica.
E aí foi um período interessante, né? Porque o INPA é um lugar peculiar, né? Tem muita gente muito boa de todo lugar do mundo. Então você pega os melhores caras, em geral, os sistemas dinâmicos, que é onde o INPA é a maior referência, você tem que estar lá. Você tem russo, você tem americano, você tem belga, você tem tudo, todo mundo vai para o Rio. E a gente às vezes não sabe desse celeiro, né? Que existe isso no Brasil, mas existe e tem lá no INPA, e você tem outros lugares, né? que acabam tendo esse tipo de atração também. E assim, a questão de avanço de tecnologia de informação também ajudou muito. Eu terminei meu doutorado em 2006. No período da minha tese, eu perguntei para o meu orientador, ele fez doutorado em Berkeley, depois ele foi professor de Chicago. Na época que o Shakeman estava lá, inclusive. E aí eu perguntei, e aí ele voltou para o Brasil, no início dos anos 80, ele é professor do INPA e professor da FGV. Agora ele está aposentado, mas ele é catedrático lá. E aí eu perguntei, como é que vocês fazem pesquisa? Porque como é que a gente faz pesquisa hoje, né? Você tem um monte de plataforma de papers, você tem o Google Scholar, você tem um monte de coisa, você vai lá, baixa, lê, inclusive work paper, né? Inclusive você vê seminários em outros lugares, real time. E ele falava o seguinte, que como ele tinha essa proximidade com os pesquisadores americanos, o pessoal mandava os working papers, que não era publicado ainda, para ele ler, para ele estar atualizado em relação à pesquisa. Agora, imagina, uma pessoa normal que não tinha essa conexão só ia ver o paper publicado. E, em geral, um paper para ser publicado demora uns 4 ou 5 anos. Então, quando ele sai, você já está defasado 4 ou 5 anos. E aí, por conta de internet, toda essa revolução se aproximou muito. Então, a gente consegue fazer muita pesquisa boa, de qualidade no Brasil por conta dessa evolução tecnológica. Não é à toa que muita gente que antes o foco era fazer doutorado fora, está começando a fazer. Aumentou muito o número a qualidade do número de doutorandos aqui no Brasil. Acho que é importante falar isso, assim, dedicação na faculdade, sentar, tempo de bunda na cadeira que faz a formação de vocês, não tem jeito. Então, estudar, aproveitem o tempo que vocês estão estudando, aproveitem, extraiam o máximo possível dos professores. E é isso que vai fazer o futuro de vocês. No fundo é isso, é o esforço que você dedica para poder fazer o futuro de vocês e dar esse instrumento para você ter essa liberdade, para vocês terem uma carreira assim, mais brilhante que vocês conseguirem ter. E aí, então, no meu caso, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado, e aí continuei sendo acadêmico, né? Então, ali de 2006, que foi quando eu terminei meu doutorado, até 2017, eu estava na academia full time. Pô, meu dia era o seguinte, segunda a sexta, era um dia de aula na semana, de manhã e de noite, eu orientava uns 5 a 10 alunos de mestrado e doutorado, os outros dias pesquisa. Eu era pesquisador de CNPq, Universidade de Pesquisa CNPq. Então eu tinha boas publicações, eu era um pesquisador competitivo. Só que o que acontece? Aí teve um ponto de inflexão, né? Quando você pensa assim na carreira, na vida, né? Poxa, quais foram os pontos de inflexão na minha vida? Onde é que eu cheguei numa bifurcação e se tivesse sido outro lado, teria sido completamente diferente? Início de 2017, não sei se vocês vão lembrar, vocês são muito novos, mas em 2017 o Brasil estava passando por um período muito difícil, uma recessão muito profunda em 15 e 16. E aí os estados e o governo federal passando por uma crise fiscal muito séria. Porque, fiscalmente falando, as despesas no Brasil são muito rígidas. E quando você tem queda de receita, dificilmente você consegue reduzir despesa para poder compensar essa queda de receita. Então, todo mundo meio que quebrou na época. E a discussão dos governos era isso, poxa, como é que eu vou me ajustar? E você tinha muitas carreiras pedindo aumento. E lá no Espírito Santo, particularmente, ficou muito marcado, em janeiro de 2017, porque teve uma greve muito complexa, que foi a greve da Polícia Militar. E virou bang bang total. Eu olhava da minha janela, era nego roubando carro, atirando. Era o Arthur, era o governador, que estava aqui em São Paulo operando a bexiga. Tinha tido operando a bexiga, estava no meio da cirurgia, estourou a greve da polícia. E aí voltou as peças lá para o Estado e conseguiu gerenciar. E aí nisso a Receita do Estado também pediu um aumento e tal. O que isso tem a ver? E aí
ele me chamou basicamente para entrar no governo nessa época. Então, no meio da greve da polícia, eu entrei no governo vindo da academia, né? Assim, poxa, tem nada a ver, tu chamou um cara que é professor para entrar no governo. E quase que eu nem aceitei na época, né? Porque eu falei, não tem nada a ver. Aí falei com várias pessoas que tinham passado pelo governo, e depois eu perguntei para ele, falei, por que você me chamou para entrar no governo? Não, eu sou acadêmico, não tem nada a ver com gestão pública, com liderar, eram 600, 700 pessoas que tinham Secretaria de Fazenda. Ele falou o seguinte, e isso também é uma mensagem importante, a importância da comunicação. Ele, enquanto governador, ele precisava do apoio da população. Você tem que comunicar em massa, e é difícil comunicar em massa. A gente está vendo agora, né, nas mídias sociais que isso traz mais facilidade para a comunicação em massa, mas mesmo assim é difícil. E ele era muito sozinho sendo vocal em relação à dificuldade de você dar aumento. Você tinha, na verdade, que fazer um caminho contrário, era congelar aumento de salário, não ter aumento de salário, para você ajustar as contas do governo, né? E aí poder fazer o básico. Alô? E aí fazer o básico para a população, em vez de atrasar salário, deixar de fazer infraestrutura e etc., você tinha, na verdade, que não dar aumento para poder fazer esse ajuste fiscal. Ele me chamou para isso, porque eu falava muito na imprensa, como acadêmico, e aí ele quis me levar para o governo para isso, para fazer esse papel de meio que comunicar essa necessidade, falar, refletir as necessidades. E aí acabou que deu certo, uma experiência super enriquecedora. E aí nisso acabou o governo, eu falei, vou voltar para os meus papers, vou voltar para a pesquisa, para a minha aula, beleza. E aí nisso estava formando o governo federal. E aí o Guedes me liga e o Mansueto, que era o secretário do Tesouro na época, me ligam também, falam assim, a gente queria que você viesse, porque o Mansueto estava vindo, que era o secretário de Tesouro do governo Temer, e ele ia ficar pouco tempo e queria fazer uma sucessão. E eles me convidaram. E aí, eu falei, pô, legal, desafio legal. Eu tinha tido o convite de outros estados também, do Eduardo Leite, do Ratinho, daqui do Meirelles para ser secretário executivo dele, do governo do Dória. Eu falei, pô, mas o Brasil é legal, porque a experiência de estado eu já tive e não continuaria. Aí fui para Brasília, aí fiquei 19, 20, 21 em Brasília, fui para o Tesouro, fui secretário do Tesouro, depois fui secretário especial de Fazenda, que era o antigo Ministério da Fazenda, e aí também, assim, baita experiência, né? Porque, poxa, você sai de um estado que você tem que lidar, você tem que ter uma capacidade, né, de se relacionar com um monte de gente diferente, com a sociedade, né, com os seus colegas de governo, com o deputado, com o prefeito. E no governo federal você tem que se relacionar com o STF, com os senadores, com os deputados, com os ministros, com o presidente, você tem muita gente, com a imprensa. Você tem que falar para um monte de gente diferente a mesma coisa, de forma diferente, para tentar convencer. No fundo é tentar convencer, né? Porque que cumprir o teto de gasto é importante, esse é o meu papel, botar o juro para baixo, a curva de juros. E aí foi isso, é bacana, uma experiência boa, equipe boa, né, do Ministério da Economia. Nesse período eu fui conselheiro fiscal da Caixa, fui conselheiro fiscal da Vale, com experiências também distintas, e tudo de novo, voltando para a academia e do aprendizado, né? Tudo ferramental que você tem te ajuda a lidar nesse tipo de situação. Então, assim, como as tarefas são muito grandes, né, muito densas, então, em geral, você tem que tomar, o teu papel é tomar uma decisão rápida. E você tem que ser muito assertivo na decisão que você vai tomar. Então, se você não tiver um bom treinamento, um bom julgamento, você fica vendido. Tá? E aí, poxa, a matemática que você aprende, a micro que você aprende, modelagem de econometria, isso tudo vai te ajudar a você ter uma boa noção daquilo que isso que estão te mostrando faz sentido, se você vai ou não vai. No fundo é isso, né? Tem um monte de decisão que você tem que tomar num espaço muito curto de tempo. Então, você ter um fundamento é importante. Aí, fiquei 3 anos no governo federal, e aí saí do governo, né, um pouquinho antes de entrar no último ano, por toda essa discussão de cumprir o teto, não cumprir o teto, Bolsa Família, Auxílio Brasil, e aí eu falei, putz, aqui já está indo numa direção que eu já discordo tecnicamente, não politicamente, tá?
Até porque a decisão do político é isso, é tomar decisões. Então eu não vou julgar se é certo ou errado o que ele fez, porque acho que se a sociedade quer afrouxar o fiscal para fazer mais auxílio, ok, justo. E o presidente é que tem esse mandato. Mas tecnicamente ele está errado, eu não preciso concordar com todas as decisões políticas, tecnicamente. Eu tenho que seguir o que eu acho que é tecnicamente certo. E aí eu não concordei com isso aí. Cumpri minha quarentena. E aí acho que é legal falar também, nesse período que eu tive lá, basicamente o que eu vivi foi muito no período da pandemia. Era muito complexo. E esse eu fiquei impressionado com a resiliência das pessoas, né? Resiliência do Guedes, uma coisa impressionante, assim. O cara quase 70 anos e 24/7. E aquela pressão de bota o Auxílio Brasil de pé e senão vai ser preso porque não está morrendo gente. Muito complexo, assim. E, poxa, reunião 24 horas. Para poder tomar decisão, e você tem que conversar com todo mundo, com o Tribunal de Contas, porque o pessoal não quer assinar. Imagina fazer um cheque de 300 bilhões de reais. O auxílio emergencial foi isso, primeira rodada, 300 bilhões. Quem é que da Secretaria do Tesouro e da Secretaria do Orçamento ia assinar uma medida provisória para abrir o crédito? Isso, cara, não vou assinar isso não. Não vou, porque daqui a pouco passa a pandemia, entra um outro governo, eu vou falar que eu assinei, que eu não deveria ter assinado. Esse é o nível de insegurança que você tem também. Por isso que passou tanta PEC, né? Foi aprovado um monte de PEC nesse período da pandemia, é isso. Você tinha muitas responsabilidades e no Brasil você tem uma percepção de insegurança em relação ao gestor público que você acaba tendo a que a gente chama de apagão das canetas. Né? Então foi um período, inclusive a gestão da dívida pública foi super complexa. O meu trilho de tesouro tinha acabado de estourar a pandemia. E aí o déficit, falando um pouco de fiscal, né, abrindo parênteses, previsão de déficit primário em janeiro de 2020 era 120 bi. O déficit primário em 2020 foi 793 bi. O PAF, que é o Plano Anual de Financiamento do Governo, que é o seguinte, todo ano em janeiro o Tesouro Nacional ele faz um plano que fala o seguinte, esse ano eu vou emitir tantos bilhões de dívida, tanto vai ser de LFT, tanto vai ser de LTN, nos vértices tais, tanto vai ser de NTNB. No início do ano, a projeção de financiamento era 800 bilhões de reais. Vou emitir meus leilões, que são semanais toda terça e quinta, emitir 800 bilhões de reais. Passou, estourou a pandemia, os 800 bilhões de reais era o seguinte, rola 700 bi de dívida e paga 120 bi a mais de déficit que você vai ter, vou ter que me endividar para pagar. No final foi 1,5 trilhão. 1,5 trilhão. Você fala assim, cara, será que o mercado brasileiro tem essa profundidade de financiar o tesouro 1,5 trilhão no ano? Cada leilão do tesouro, o tesouro mais ou menos, acho que ele captava uns 40 bi por mês, antes da pandemia. Teve mês que a gente emitiu 180, um mês que emitiu 180 bi. Um mês só. E aí, poxa, de novo, imagina, como é que a gente vai emitir e emitindo só no pré-fixado? Por quê? Como é que quanto que era o juro que o pessoal do Banco Central tinha colocado? 2%. Eu vou emitir uma LFT, paga 2%, você vai comprar? Você não vai comprar, por risco Brasil, 790 bi de déficit. 2% para comprar uma LFT de 7 anos, não vou comprar não. Na época da Dilma teve essa necessidade, mas o juro estava 14%, é diferente. Com 2%, e o mercado tinha acesso à corporação compromissada do Banco Central, que pagava os mesmos 2%, só que ele vencia ou todo dia, né, que é o DI de um dia, ou o cupom que é de 45 dias. Então a gente emitia muito pré, aí abriu o prêmio de pré, a curva super inclinada, e a gente um plano muito sério mesmo de gestão da dívida. É feito uma série de ações para poder resolver, porque aí a caixa do tesouro ele é reduzindo. Então a gente passou a PEC para desvincular fundo, a gente fez uma ação conjunta com o Banco Central, eu lembro de eu falar com o Roberto Campos, a gente sentou, os diretores de política monetária na época era o Bruno Serres, agora no início do ano, e a gente fez o seguinte, assim, cara, a gente precisa abrir uma nova porta de emissão, não dá para emitir só LTN, a gente tem que emitir NFT também.
E aí o Roberto nos falou o seguinte, então vamos reduzir, acho que tinha 1 trilhão mais ou menos que ele rolava de operação compromissada todo mês, e falou assim, eu vou diminuir para 500 bi. Aí eu no Tesouro, a gente falou o seguinte, a gente vai encurtar a maturidade da LFT, vou fazer uma LFT de 1 ano, e eu vou abrir um pouco o prêmio. E abrir o prêmio é sempre complexo em LFT. Por quê? Isso é o maior medo da turma. Imaginem que vocês, qual é o investimento mais... Alô? Alô? Qual que é o investimento mais conservador de todos? O fundo DI. O fundo DI é isso, é reloginho lá, né? Paga o DI lá todo mês. Se o prêmio desse negócio, se o primeiro tesouro começa a pagar um retorno maior, o que significa? Que o preço daqueles títulos que estão nos fundos vai cair. Se o preço desses títulos cair, eles vão começar a dar retorno negativo. Você imagina um cara, ou caixa de uma empresa, ou um caixa que precisa de liquidez, começar a ter retorno negativo. E poderia gerar alguma situação disfuncional, né? Porque se gera retorno negativo, o cara vai olhar e falar, vou sacar, vou para o CDB, aí saca. No que saca tem que vender o título, no que vende o título afeta o preço, é retorno negativo e você tinha uma disfuncionalidade no mercado. Então foi uma coisa tudo meio coordenada e bem monitorada para aí sim passar esse período. E aí a gente conseguiu torear essa situação e aí o Caixa do Tesouro voltou para a normalidade, a gente conseguiu emitir, teve recurso que veio dos fundos, e aí gerenciou a situação. Então foi muito peculiar assim, esse período de pandemia, foi muito nervoso, muito difícil. Eu tinha feito gasto e efeito receita, né? Tinha os dois efeitos. O 700... O 793 basicamente era isso, 550 bi de aumento de gasto e mais uns 200 e pouco de redução de perda de receita, de frustração. Esse foi o desafio. Aí, beleza, passou, no final de 21 já tinha meio que acabado a pandemia, aí começa a entrar no mundo de político, de eleição, e o governo é assim, no governo você trabalha 2 anos e alguns meses. Primeiro ano você trabalha, chegou em agora, abril, maio, para a eleição municipal. Aí volta em outubro ou novembro. Aí trabalha mais um pouquinho, trabalha 3º ano, entrou no 4º, para de novo a eleição. Esse é um problema muito sério no Brasil, essa dinâmica eleitoral. E aí, já no final do 3º ano, teve essa questão de discussão de Auxílio Brasil, Furated e tal, e eu acabei saindo do governo. E como eu estava no Tesouro, você participa de toda essa estratégia. Basicamente, eu era o lado da oferta dos títulos do Tesouro. Então, quando você vai para o mercado financeiro, que você vai ser o lado da demanda, obviamente você não pode, você tem informação de estratégia. Então, eu cumpri uma quarentena, 6 meses, inclusive eu nem ia no mercado financeiro, eu ia voltar para a academia. E aí a importância de você estar sempre atualizado. Né? Então, eu fiquei 5 anos em governo. Quando você vai voltar para a academia, e acabou que eu ganhei um capital humano, de fato, quando eu estava no Tesouro, de mercado financeiro. Porque, no fundo, eu era o RI do governo. Então, o FMI falava comigo, as agências de rating falavam comigo, o mercado falava comigo. Então, eu acabei me capacitando mais na ciência do mercado financeiro. E quando eu olhava para o avanço das tecnologias da academia, eu fiquei defasado, me depreciei. Aí beleza, acabei indo para o mercado financeiro 6 meses depois, quando acabou a quarentena. E aí cheguei na Asset. E aí vou mostrar um pouquinho da Asset e depois eu emendo no mercado e a gente abre, eu acho que espero não ter me alongado, mas vamos lá. Aponto para lá, né? Pronto. A Asset, então assim, eu cheguei no projeto do Bradesco para liderar a Bradesco Asset, é uma asset grande, tá? Hoje é a 3ª maior asset do Brasil, a gente faz gestão de 800 bilhões de reais. São mais de 1000 fundos, entre fundos de previdência, fundos condominiais que vocês estão acostumados a ver, fundos exclusivos, tem um monte de fundos. A gente hoje tem mais ou menos 8% do mercado e é uma empresa de 230 pessoas. Tá? E aqui estão vários predicados, tá, da Asset. Acho que uma coisa que a gente se destaca bem é a nossa consistência, né? E quando a gente fala de consistência, de performance consistente,
a gente conseguir passar por muitos eventos difíceis sem ser prejudicado. Então, tem um exemplo muito claro desses últimos, um ano e meio. Recentemente, uma classe de investimento ganhou muito protagonismo no Brasil, que é a classe de crédito. Eu me lembro muito perfeitamente, na época, quando o Temer entrou no governo, a Maria Silvia, que foi presidente do BNDES, e ela levou alguns colegas que eu tive, me relacionei com o pessoal de PUC e tal. Um deles chama Vinícius Carrasco, que é economista da Stone hoje. E aí ele foi ser diretor de investimento lá do BNDES. Ele fala, pô, meu sonho é a gente conseguir alavancar o mercado de capitais de dívida. Porque o mercado de capitais de ações no Brasil ele é desenvolvido. Então você tem muita liquidez, tudo bem, poderia ter mais. Mas se for pegar toda a América Latina, Brasil inteiro é mais do que México, Chile e Argentina, que são os outros três maiores. Então é profundo. Está com pouco negócio, está por questões de incerteza, mas ele é profundo. O mercado de título público é muito profundo. A gente transacionou 1,5 trilhão. Mas de dívida, então uma empresa que emitiu uma dívida, uma debênture, ela tem dificuldade. Porque se eu for comprar uma debênture, o que eu vou pensar? Poxa, eu vou comprar, mas a debênture em geral é a longo prazo, é 7, 10 anos, mínimo 5. Pois se eu quiser sair daqui a 2 anos, se eu precisar de dinheiro, como é que eu faço? Não tem mercado secundário. O Brasil tinha um problema muito sério disso, não tinha mercado secundário, e aí você travava o crescimento do mercado de capitais, travava o crescimento, o apetite de emissão de dívida. Acabou que toda a dívida ia para a balança do banco, ou seja, era empréstimo bancário, ou, obviamente, BNDES, bancos públicos. E aí o Vinícius falava assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para poder fomentar esse mercado secundário. E nem precisou. O que aconteceu? O governo Temer acabou com os subsídios, acabou com a TJLP. Começou a despedalar dos bancos públicos. Então o BNDES começou a reduzir o seu balanço, a Caixa começou a reduzir, o Banco do Brasil começou a reduzir, mas principalmente o BNDES. E o juro caiu. E a gente viu o mercado de capitais tomando lugar. Então a gente vê um monte de fundo de crédito hoje. Só para vocês terem ideia, só desses 800 bi que eu falei, 260 bi é crédito nosso. A nossa mesa de crédito, que é liderada por uma mulher chamada Ana Rodella, ela gera 260 bilhões de reais. E essa classe brilhou. Né? Então, repara, o mercado, na verdade, não tinha mercado porque o governo estava entrando e estava espremendo, assim, estava mandando o mercado embora. Quando você começou a diminuir a atuação do governo, o mercado entrou. E ocupou o papel. E isso é muito bom, porque você acaba financiando os investimentos. No fundo é isso. É uma forma de você financiar investimento. E aí evoluiu, você começou a ir para os mais high yield, né? A gente está falando de high grade aqui, ou seja, aquelas empresas que são AAA, AA. Você pode financiar coisas mais arriscadas, projetos menores. Não é com dívida, então o que a gente chama dos high yield. Então a gente tem fundo de high yield que financia empresa menor. E aí você tem foco em dívida de agro, também você tem os FIAGro. Então você começou a ter uma diversidade muito grande na categoria crédito e cresceu muito. Por que eu estou falando da consistência? Porque ano passado você teve alguns eventos de crédito relevantes, Americanas e Light. E aí, se você tem uma asset, tem uma gestora que tem esses papéis e não consegue fazer uma boa gestão nesses momentos, você acaba. Algumas gestoras acabaram por causa disso. E a nossa performance consistente, acho que atrela a isso. A gente talvez seja uma das pouquíssimas que não sofreu com isso e continua tendo regularidade. Porque a gente tem processos importantes dentro da asset, então acho que é um ponto a se destacar. A gente também procura se destacar muito nos processos de inovação. Tá? Estava comentando com o André que a gente tem lá dentro, na academia, na minha faculdade, a gente procurava trazer as empresas para dentro da faculdade. Então, até que a gente tinha um hub de empreendedorismo lá, e faz parte do curso. Então, você tem empresas que a faculdade tem participação, e aí incuba, as empresas aceleram, e os alunos participam do processo e tal. E eu sinto também a falta disso do outro lado, lá da empresa. Então, criei uma área de inovação, porque lá dentro você tem laboratório de inovação que você coloca alunos para poder ajudar nos processos de inovação dentro da gestora. Isso aqui eu vou passar, essa aqui é a turma de diretoria que toca, a Asset tem
A gente é muito rigoroso em termos de processo, até para dar conforto para os clientes, tá? Ou seja, todas as agências de rating, a gente recebe as agências de rating para nos avaliar em termos de processo, e os prêmios que a gente ganhou e acho que são importantes como chancela, tá? Então esse é um pouco da Asset, que é onde eu estou hoje. E aí, vou fazer um bate-bola com o André, ou seja, em termos de visão de mercado, eu botei poucos slides, tá? Mas assim, resumir aqui qual que é a nossa visão. Daí eu gosto de tento traçar uma tendência, o que eu imagino de cenário e qual que é o balanço de risco. Tá? O que eu imagino de tendência? E aí tem um slide aqui que eu acho que é muito ilustrador. A gente está num momento muito peculiar. Tá? A gente vem em momentos peculiares desde a pandemia. Por quê? Por causa da pandemia. Então, por causa da pandemia, o mundo inteiro fez política econômica expansionista ao mesmo tempo. Então, bateu a pandemia lá em fevereiro, março de 20, todo mundo gastou mais e botou o juro baixo. O mundo inteiro. Alguns mais, outros menos. Brasil, de novo, déficit nominal, déficit primário, 10% do PIB. Juro, 2%. Eu me lembro claramente, assim, perfeitamente, a gente numa reunião, né, na Casa das Garças, ou do CDPP, e aí tava, vários ex-presidentes do Banco Central, aí tava o Pastore na época ainda, tava o Ilan, tinha alguns diretores do Banco Central, tinha ex-secretário de Tesouro conversando, e o Banco Central estava naquela tomada de baixar juros de 4, 3 e para 2. Então, você tinha uma discussão muito dura na época, tipo, a nossa moeda não aguenta um juro tão baixo assim. Você tinha essa discussão, precisamos abaixar os juros para segurar a economia. Né? Você fala assim, cara, nossa, o Brasil... E era engraçado porque o André Lara Rezende estava falando, não, é juro zero, tem que emitir dinheiro. A Modern Macro Theory, né, na época, a MMT, que ficou famosa na época, que o Cochrane chamava de Voodoo Macro Theory, tinha essa discussão, qual era o limite, né, de baixar juros? A gente viu que o real chegou a quase 6. Né? Então é complicado a gente viver num período baixo. E para a gente que estava no Tesouro, cara, eu me lembro assim, vai gastar 3 bi a mais. O mercado, uma confusão, barata voa, curva de juros se empinando. Agora se vai gastar 100, está tudo certo. 100, claro que está tudo certo. Pagando 13% de juros é mais fácil, né, de você lidar com essa situação. O ponto é que teve esse ciclo, de fato, de aumento de gasto. E aí, obviamente, né, acho que o livro texto já diz, inflação. Diferente do que falavam, tentaram mudar a teoria monetária, deu inflação. Talvez a diferença é que a inflação não foi... A inflação foi em 2 etapas, né? Então você deu muito dinheiro para a população e botou o juro baixo, obviamente que as pessoas vão consumir muito, mas não consumiam muito serviço, porque estava tudo fechado, consumiam muito bens, aumentou o preço dos bens. Aí depois liberou a economia, aumentou o preço do serviço. E aí hoje você tem esse descompasso de inflação de bens e inflação de serviços. E a resposta era aumento de juros. Então, acho que a peculiaridade é essa. Todo mundo começou a aumentar juros simultaneamente. E a gente viu que o Brasil foi um dos primeiros países e foi um dos primeiros países a parar de aumentar. Então, essas bolinhas, voltando para o gráfico, as bolinhas roxas é o momento em que os países chegaram no pico dos juros. Então, primeiro, Brasil, Chile e Polônia. E aí todo mundo ficou com juro alto. E qual que é a peculiaridade agora? Vai começar a cair juros. Ou, na verdade, assim, em 24 todo mundo vai cair juros. Exceto a China, porque não tem problema de inflação. Todo mundo vai começar a cair juros. Vai cair juros. Ou aqueles que começaram a cair continuarão caindo, Brasil, Chile e Polônia, e os outros vão começar a cair em algum momento, no primeiro tri, no segundo tri, no terceiro tri. Que é o que a gente está projetando ali. Mas o principal é os Estados Unidos, né? O principal ponto aí de discussão e de risco é o timing da política monetária americana. Juros é o centro de gravidade dos preços da economia. E o juros americano é na economia global. Então, acho que a mensagem é: estamos num período bom para a economia, para ativos. Por quê? O juro está alto e vai começar a cair. No que o juro começa a cair, matemática, né?
fluxo de caixa trazido a valor presente, se cai os juros, os preços dos ativos aumentam. E aqueles os mais arriscados são os que mais reagem rápido. A gente viu nas criptos, né? A cripto foi de 50 mil dólares para 15, agora já está em 70. Depois não viu os small caps, depois não viu as tecnologias e assim por diante. Então, assim, a gente tem um call positivo para o preço de ativo esse ano. Agora, não quer dizer que não tenha risco, né? E aí você tem... Então, a primeira mensagem é essa. No macro, tendência boa, porque é o ciclo sincronizado de queda de juros. Então, para ativo de risco é bom. Tá? Isso, só que você tem um balanço de risco. Assim, poxa, tem vários pontos que podem fazer essa jornada, né, dessa trajetória de queda de juros mais volátil. Então, a própria decisão do Fed, quando é que vai começar a cair os juros, se posterga ou não posterga, então isso traz volatilidade. A eleição americana traz volatilidade, porque é uma mudança de regime, e a preço de hoje o Trump está ganhando. E cada pulo que sai, né, você pode mudar essa probabilidade de um ganhar, o outro ganhar, então pode gerar volatilidade. China também é outra fonte de incerteza, ou seja, como é que vai ser a nova estrutura do crescimento chinês? A gente sabe que China sempre foi muito baseado no crescimento em mercado imobiliário, né, construção civil, que faz parte da poupança do chinês, só que ele tem imóvel demais para... Bem engraçado, tem muito imóvel para os chineses, tem muito imóvel para os chineses. E aí o preço dos imóveis estão caindo, e o preço dos imóveis caindo, a riqueza do chinês está caindo porque é muito baseada em imóvel. E aí toda essa discussão de que a capacidade do chinês consumir fica um pouco comprometida, porque ele vai consumir à medida que ele tem a certeza da riqueza, mas ele ainda não tem a certeza da riqueza dele, porque ele não sabe qual é o nível de preço dos imóveis. Isso é fora, esses são os principais riscos fora. Tem riscos geopolíticos também, muito relevantes, principalmente a relação dos Estados Unidos e China. E com a eleição do Trump, pode ser que a questão da Rússia também se complique, porque por conta do apoio dos Estados Unidos para a OTAN. De novo, estou falando dos riscos, mas a tendência é positiva, então pensem nisso. Acho que a primeira, derivada de primeira ordem, tendência positiva. Segunda ordem, tem alguns riscos aí. E no Brasil, idem. Né? No Brasil também vejo tendência positiva. Eu vou botar aqui um gráfico que é importante. E é muito baseado nisso, é a tendência de queda de inflação no Brasil. Se a gente vê o núcleo da inflação na margem, quando a gente olha a média móvel de 3 meses, está lá em 3,8. Então o Banco Central vai continuar. E uma coisa que poderia ser inflacionária, que é crescimento chinês, está vindo abaixo. O nosso crescimento aí poderia ser inflacionário, está mais baixo. Você tem notícias, quebra de safra também não teve, o El Niño não teve o efeito que a gente esperava. Tem notícias de que dão suporte para uma inflação mais baixa indo para a meta. Vai convergir para a meta? Não sei, vai dependendo do próximo presidente. Se vai ser duro ou não, o presidente do Banco Central. Mas a tendência é boa, que sustenta a queda de juros no Brasil. Então sabe que o Brasil é bom, mas não quer dizer que não tenha risco. E aí que é o fiscal. A gente tem dois riscos. O fiscal, o primeiro. Segundo, a sucessão do Roberto Campos. Acho que esses são os principais riscos aí que a gente está para ver em relação ao futuro, que pode gerar uma perspectiva pior para a inflação, que pode travar a queda de juros. Tá? No fiscal, assim, parece... Eu sou otimista, graças a Deus, eu sou otimista em relação ao fiscal. Mas eu sou otimista no sentido assim, condicional ao fato de que um governo que não se propôs a fazer o ajuste fiscal está no governo. É engraçado, né? Você começa, assim que mudou o governo, eu tive algumas reuniões na PUC, e aí a turma, aí estava Pedro Malan, estava o Arminio, estava o Baixa na época, e o pessoal estava assim, criticando, falando, poxa, o fiscal tem que ser mais duro. Mas o problema é que a equipe que está lá não é uma equipe que pensa no fiscal mais duro. Ele quer um fiscal que viabilize alguns programas. Beleza, a decisão política é que teve voto para isso, ok. Dado isso, a gente vê uma meta de déficit zero, ou próximo de zero, sendo possível, eu acho que tá bom. Eu acho que a Haddad está fazendo um baita trabalho e está fazendo o papel que o ministro está fazendo, tem que fazer, que é defender o erário. No fundo é isso, está indo bem. Agora, é claro que a composição é com mais tributos. Você vai falar, puxa, mas é ruim para a economia? É verdade. Isso já tem um reflexo no crescimento. Então, repara, macro 1, crowding out, é o macro 1, macro 2. Macro 1, cara, você aumenta o gasto.
No fundo, aumentar gasto é o seguinte: o Tesouro precisa de mais dinheiro. O dinheiro da população vai financiar o Tesouro. O país fica mais endividado, aumenta os juros. Aumenta os juros, vai cair investimento. É isso. Vai cair investimento. Vocês me escutam? Opa! E a gente tem visto isso nos dados. Então, a gente, por exemplo, está projetando... Já estou indo para o final, hein? A gente está projetando um PIB de 1,7, mas o pior, assim, o PIB de 1,7 não é um PIB ruim para um juro tão alto como a gente dava. O pior é a composição, porque o governo gastando muito, é muito baseado em consumo de governo e consumo das famílias, e o investimento muito mais baixo. O investimento saiu de 20% do PIB para 16%. Isso traz um sinal de que o crescimento não é tão sustentável assim. Então, esse é o que mais me preocupa. Agora, tem boa notícia também, ou seja, para crescimento, né? Então, quando a gente discute uma reforma tributária de fato sobre o consumo, a gente pode ficar 3 horas falando sobre a reforma tributária de consumo aqui, que simplifica, essa vai ser um ganho de produtividade monstro, mas vai demorar, porque vai ter uma transição longa. Então, acho que isso é um trabalho que está sendo feito importante para a economia brasileira, mas que vai ter um resultado daqui a alguns anos, tá? E só dando um exemplo, assim, o que eu imagino que vai ter um bom impacto em produtividade? O Brasil gasta muito tempo para estar em conformidade tributária. E mesmo assim, mesmo gastando tempo, não consegue pagar direito o imposto, paga errado, vai para a justiça e gasta e tem um contencioso. Então é muito caro para o Brasil, para o brasileiro, para as empresas pagar imposto no Brasil. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: eu estava na Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, e aí eu estava tentando entender aquele negócio, eu ficava, não estou entendendo. Eu chamei o secretário da Receita: me explica esse negócio. Eu falei, cara, isso aqui é assim. Eu falei, cara, não está escrito isso aí. Ele falou, mas é porque a gente não pode escrever direito, porque senão São Paulo copia. E a gente não quer, mas o contribuinte não vai entender. Aí, só que a gente estava num momento de transição dos benefícios fiscais, que tinha passado uma lei que todo mundo ia abrir os benefícios, ia ter um prazo para acabar os benefícios. Aí a gente chegou e falou assim, pô, vamos fazer um exemplinho aqui didático para o contribuinte conseguir pagar o imposto? Aí beleza, fizemos, aí a gente fez um exemplinho, aí a gente pegou e mandou para 2 auditores. Assim, vê aí quanto é que cada um, porque você entende da lei, vê aí quanto é que esse exemplo esse cara vai pagar. E chegou em 2 resultados diferentes. Não satisfeito, a gente falou assim, agora vamos falar com quem sabe, que é o gerente tributário. A última palavra dele é que vale, chegou no 3º resultado diferente. É isso. Ou seja, às vezes o cara quer pagar e não consegue pagar porque é complexo, gasta tempo para entender, não entende, paga errado e paga o custo judiciário, o custo administrativo. Isso eu acho que essa é a boa notícia, mas fechou parênteses. Como é que esse cenário vai refletir nos investimentos? Eu vou trazer 2 exemplos aqui, um de renda fixa e um de renda variável, que eu acho bacana para vocês. E aí eu já vou finalizar. A gente fez um exercício estatístico que diz o seguinte: a gente traz os últimos 6 ciclos de queda de juros. A gente se perguntou o seguinte: poxa, será que se você montar uma carteira de renda fixa ativa, que é você sempre carregando essa carteira, reponderando, deixando 50% de pré-fixado, 50% de NTNB, será que ela bate o CDI? Será que ela bate um pós-fixado? Porque ninguém bate um pós-fixado hoje, nesse período de juro alto. Pega qualquer multimercado, 90% dos fundos multimercado não tem batido o CDI. Não tem. E acho que tem a ver com essa visão um pouco de falta de direção, né, de onde é que está indo a economia. Não é uma coisa do fundo quântico. Não o fundo quântico tem batido porque os padrões se perdem, o fundo quântico não baseado em padrão. Né? Aí a gente fez isso e, historicamente, esse pacote de renda fixa ativa bate o CDI. Repara, tem ano ali, ó, chegou 200% do CDI, 215, 218% do CDI, e a gente está no meio da trajetória e isso começa a bater o CDI. E eu acho que vai acelerar mais. Por quê? Porque a gente está no ciclo de baixo do Brasil, mas ainda tem uma amarra, que é o juro americano. Ainda não entrou em ciclo de baixo. Quando entrar em ciclo de baixo, o juro americano e da Europa, aí eu acho que isso aí vai ajudar muito a cair a percepção de risco, e aí esses investimentos
mais ativos vão tender a se valorizar. Mesma coisa para a Bolsa. Tá? E a gente fazendo o mesmo estudo. 6 ciclos. O que acontece com a Bolsa depois de 2 anos seguintes? Valorização média 64%. Ah, valorizou 2 até agora. Isso porque teve um rally lá no final do ano passado. 2% de valorização. De novo, eu acho que você vai ficar muito mais inclinado quando os Estados Unidos começar a cair juros. Porque você tem certeza que hoje, quando os Estados Unidos não caem juros, fica um pouco travada a queda de juros no Brasil, por causa do diferencial de juros. Se o Brasil cai muito juros, e os Estados Unidos não caem juros, você tem dinheiro saindo para os Estados Unidos, porque esse diferencial de juros não paga o risco do Brasil. Aí o câmbio sobe, né, desvaloriza, e aí você pode ter problema de inflação. Então, fica meio limitada a queda de juros no Brasil. Quando tiver, de fato, um avanço no queda de juros americano, aí eu acho que vai ter um rally boa na Bolsa. E o gráfico do lado é small cap, para mostrar o seguinte, que os small cap, mid small cap, são muito mais sensíveis à queda de juros. E você tem, assim, na média foi 130% de valorização. Então tem espaço na Bolsa para isso. E aí a gente vê também dados técnicos, o pessoal tem um pouco de receio no estrangeiro entrar. Eu estava começando uma consultoria política, então para fechar aqui. Vou mostrar que eu estou com convicção no Brasil, mas a gente tem nossos problemas. E aí a consultoria falou o seguinte, cara, o Brasil, desde o final de 22, vinha sendo bem visto pela consultoria política. Por quê? Os nossos pares emergentes, que poderiam ter retornos bons, China, excesso de intervenção cada vez maior por conta dessa mudança do padrão de crescimento que o Xi Jinping tem influenciado muito e tem intervindo muito nas empresas. Então, as empresas estão deixando de entrar, de investir lá. Tudo isso não é guerra. A Índia parece um polo legal, mas já foi. Muita gente entrou lá e ficou caro. Mesma coisa o México, por causa do nearshoring, que é as cadeias de produção da Ásia que está tombando para perto dos Estados Unidos, muito investimento entrou no México. Então quem é que está aí com uma boa perspectiva que não está caro? Brasil. Por que o gringo não entra? Porque quando o gringo vai entrar aqui e vai falar com o brasileiro está um pouco ainda receoso. Esse cara não vai entrar no Brasil, a pessoa não está confiando no seu vou confiar. Então, se a gente conseguir, acho que 2 coisas que dependem, o que pode trigar aqui um rally? Queda de ouro americano. Segundo, nós, internamente, governo, Congresso, gerar menos incerteza. Se tiver isso, a gente tem um bom futuro. E aí eu encerro. Obrigado, senhor. Excelente. Excelente, Bruno. Eu acho que a mensagem para vocês é isso, né? Bruno está fazendo uma carreira brilhante. Eu não interrompi ele, mas vocês sabem o que é IMPA, né? Instituto de Matemática Aplicada. Então, assim, plano de cálculo 1, cálculo 2, economia, isso é o começo da brincadeira, né? Quando a gente fala que a gente não baixa a régua, é aqui que a gente reduz a espreita. A gente já tem estagiários trabalhando no grupo. Então, assim, essa é a nossa briga, a briga de excelência, né? É sentar, estudar, entender. Vocês percebem que uma análise de cenário não é só entender. Alô? Entender um pouquinho do setor, né? Você tem que entender de muita coisa, de geopolítica, de entendimento, de trajetória. Eu acho que uma das vantagens talvez de ter trabalhado no governo é você ver a importância dessa parte jurídica, né? Às vezes você tem uma ideia econômica, mas qual que é o seu risco depois, né, de um TCU bater na sua porta, de assinar um cheque de 300 milhões, enfim. Algumas coisas que nos nossos livros textos não passam, né, que a gente chama tudo de risco Brasil, mas que no dia a dia do governo, enfim, é uma coisa incrível. Parabéns, acho que foi incrível. Acho que realmente a gente tem vários desafios para pensar, né? A questão americana é uma questão, a questão chinesa é uma questão, né? O mundo está se transformando, vai se transformar cada vez mais rápido. Eu queria fazer só uma pergunta, depois eu abro para os alunos, que é como que vocês fazem essa dosagem de curto prazo e de trajetória? Porque eu acho que, né, você consegue mirar alguma coisa lá em 2026, 2027, mas o seu resultado está aqui no curtíssimo prazo, né? O quanto que você segura a sua análise de trajetória e o quanto que você tem que... O quão difícil é você mudar essa rota, dado que você, depois que você traçou o cenário deles. Você está falando de governo ou de asset? Estou falando de asset. Esses dois são bem desafiadores. Mas eu vou falar um pouco de governo, acho que é importante.
uma grande dificuldade do governo é que você começa um governo com os incentivos mais ou menos alinhados. Então, se você é um cara técnico e você tem a demanda da sociedade, você está olhando para o médio e longo prazo. E o chefe do executivo, quando começa, é 4 anos. Então, está olhando para o médio prazo, vai correndo tempo. Quando chega no último ano, o dele é curto prazo. Cara, se não fizer um negócio agora, para ganhar agora, não tem longo prazo. Então, você tem, assim, com a reeleição, isso é muito acentuado. Então, toda essa discussão de reeleição é muito importante. Assim, desvirtua muito, desalinha muito os incentivos quando você está nessa visão de curto e longo prazo. Quando você tem a reeleição acentua muito, né? Agora, lá, assim, acho que no mercado é mais simples, vou te falar por quê. Porque o efeito de longo prazo ele colapsa nos preços hoje. Porque você sabe, quase tudo é expectativa. Então, o que você vê, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, se você tem um call que sinais, né, são emitidos que fazem as pessoas perceberem que o que você apostou faz sentido, isso rapidamente vai para o preço. Então, hoje é como se hoje essa trajetória de longo prazo é verdade. Se você acertou essa trajetória, você ganhou. Se errou, você perdeu. E o mercado financeiro tem isso de, não vou falar que é duro, mas é ingrato, cara, porque é como se você vê o teu resultado todo dia. Não é igual uma empresa que tu chega de 3 em 3 meses, vou fazer reunião de resultado, vou lá falar com os meus acionistas, que é de 3 em 3 meses. Não sai lá o resultado da cota do gestor é todo dia, mas se você é uma pessoa ingrata. Mas, tudo tem um racional econômico. E assim, quando a gente sabe e é coerente, é consistente esse racional econômico, vai dar base para você tomar sua decisão. É claro que você tem variáveis que são aleatórias, tudo probabilístico, né? Você pode ter, por exemplo, uma interferência do governo que manda um projeto de lei para mudar ICMS de combustível, que aconteceu em 2022, e isso afetou a inflação. Então, o cara que tinha apostado comprando NTNB, de um lado, pode ter perdido porque mudou isso. O perdão é dele, porque como é que o cara ia prever que o governo ia mandar Prever não é mandar o ato, é começar a discutir a lei, tá? Porque a gente está sempre em Brasília para se antecipar, e assim, poxa, eu estou sentindo que estão começando a falar tal coisa. Hoje de manhã a gente estava discutindo isso. O governo está fazendo medidas para tentar aumentar a arrecadação. Vai ser no PERS, vai ser não. Como é que vai ser a legislação da desoneração da folha? Onde é que está indo? O Haddad está forte ou está fraco? Faz toda a diferença. Então não é mandou a lei já é tarde. Tipo, começou a pensar em qual direção. Você tem que estar antenado para poder tentar capturar essa tendência. E de novo, política / economia é a mesma coisa. Instituições políticas implicam em instituições econômicas. Tem o paper da Seymour Group que eu acho que é exatamente isso. Para as instituições políticas, as instituições econômicas. É um paper muito bom da Seymour Group. Esse é o desafio. Um país totalmente polarizado do ponto de vista político. A gente tem sempre essas armadilhas de a meta é a próxima eleição, né? Então, quanto que isso descontinua, né? Porque, comento com os alunos, né? Quando você olha o Brasil de longe, de 94 para cá, a gente evoluiu muita coisa, né? A questão de responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal, a parte legal, a parte legislativa, assim, o Brasil avançou muito rápido nesses últimos 30 anos, né? Mas sempre aparece uma pedrinha de curto prazo ali para deixar esse negócio. Concordo totalmente. Eu falo de cortar de 90, cortar desde a década de 80, apesar de ser a década perdida, mas assim, eu acho o marco relevante para a eleição do Collor. Por mais que o Collor tenha tido todo aquele problema de impeachment, mas ali você começou a ter uma discussão profunda de abertura comercial. Putz, foi ruim na monetária, foi péssimo. Mas você teve construções, inclusive institucionais, do processo de impeachment, e depois com o Fernando Henrique, que teve um grande avanço, depois com o Lula, que teve avanço. Então, você consegue pensar muitas coisas boas e muitos governos. Poxa, quanto é que era? Pega 99, a época que o Arminio entrou no Banco Central. Quanto é que era a taxa de juros naquela época? 40%. Aí depois entrou o Lula. Chegou a 26. Agora a gente está discutindo, eu acho que a nossa taxa hoje, considerando o nosso risco, vai ficar aí, entre 8% e 9%. Aí, pô, é ruim pra caramba. Cara, é ruim, mas acho que é uma trajetória boa. Como que a gente faz com as perguntas aí? Eu abro o microfone. Pode ser? Perguntas? Legal.
Aproveitem, pessoal. Aproveitem que o Bruno está aqui todo dia. Perguntem. Obrigado. Agradecer aqui, Bruno, pelo evento. Acho que foi muito legal poder aprender também questão de cenário. Vou ficar sempre dando um grupo. Eu tenho uma pergunta, né? Acho que faz parte do amigo de macro da BMEC e a gente está soltando alguns relatórios agora. Eu especificamente cubro fiscal e, assim, de maneira rápida, né? Eu vi que o seu DPGG ele aumenta ali, está quase batendo 80%. Eu tenho uma questão relacionada, você até teve dentro de um governo que tinha proposta e tinha ideia de fazer várias reformas. O quanto você acha que, com esse novo arcabouço fiscal, por ter um pouco essa armadilha de você ter um aumento real das despesas, ele acaba gerando essa questão de a receita vai ter que ficar sempre quase aumentando, então por isso fica difícil de você estabilizar dívida a longo prazo. Quanto você acha que é, de maneira crucial, a reforma administrativa, e você acha, assim, dado que você teve de vivência lá dentro, você acha que a gente pode esperar pelo menos nos próximos 10 anos, né? A gente teve que esperar, acho que, coisa de 30 anos para ter a tributária. Então, o que você acha, assim, quão crucial é a administrativa e você acha que a gente vai ver ela, pelo menos a nossa geração vai conseguir ver ela? Boa pergunta. Várias perguntas dentro de uma pergunta. São todos pontos bem relevantes. Quais são, Rodrigo? Bem relevante, assim. Vamos lá. Cara, assim, eu acho que, de novo, assim, eu sou de uma linha que eu prefiro contenção de, assim, eu prefiro sempre ter déficit, mas nesse sentido aqui, ó. Corta gasto, corta imposto, para ter um pouco de déficit. Corre atrás para cortar gasto. Porque se você for no superávit, já tem imposto, vai superar, vai gastar, não sei o quê. Então eu prefiro isso. E eu acho que você tem uma economia menos pesada, mais enxuta, com uma carga tributária menor, eu acho melhor no longo prazo. Tá? É um pouco diferente agora. Agora não, agora eu quero aumentar o gasto, eu estou correndo atrás da receita para poder compensar. Eu acho que é cíclico, né? Vai depender muito de quem vai ser o incumbente. Então depende. Se é mais para a esquerda, não estou falando de esquerda de forma de polarizada não, mas é uma visão mesmo de mais Estado maior. Não tem problema com o Estado ser maior ou menor, tá? Não tem problema. Isso é uma escolha da sociedade. Eu só acho que as coisas têm que ser bem feitas, tecnicamente. E tem críticas dos dois lados, né? O Estado maior implementando tecnicamente errado, o Estado menor implementando tecnicamente errado. Então, se for maior, mas implementar coisas tecnicamente bem feitas, eu acho ok. Né? Por exemplo, não sei se você já viu, no primeiro e segundo teorema do bem-estar social, capturar aqui o equilíbrio geral. O primeiro teorema do bem-estar social fala o seguinte: o Estado deveria intervir aonde? Onde tem falha. Por isso que eu não acredito, liberal total, não existe isso. Tem falha. Você tem um mercado concentrado, você tem que ter uma intervenção em termos de regulação, ou você tem problema de externalidade, você tem que ter intervenção. O segundo teorema do bem-estar já fala mais em termos de redistribuição de renda e tal. Os caras mais que gostam de Estado mais enxuto, eles colocam mais pelo teorema do bem-estar. Quem gosta de mais Estado para distribuir renda, que, poxa, é legítimo, né? Foca no segundo teorema do bem-estar também. Só que a coisa tem que ser bem feita. Então, assim, vamos supor, assim, trajetória de dívida crescente, por quê? Precisa de mais dinheiro para poder financiar mais políticas. Vou dar um exemplo. O Bolsa Família saiu de 34 bi em 2019 no orçamento para 160. Eu preciso de mais 130 para financiar em algum lugar. Você vai dar um pênalti na economia que você vai aumentar imposto para isso. Se você não aumenta imposto, você vai aumentar a dívida, que acaba sendo pior, porque você pode gerar uma crise de confiança. A decisão foi por aumentar imposto. Então, eu acho assim, a administrativa não resolve. A administrativa, o foco dela é outro. É produtividade do setor público. É justiça do setor público. Porque você tem muita gente que trabalha pra caceta, boa pra caramba, e ganha pouco. E você tem gente que não trabalha nada e ganha igual. Ganha muito. A gente ganha igual, mas um ganha pouco, outro ganha muito. Você entende? Então, para fazer justiça, você deveria ter uma reforma administrativa. E isso automaticamente aumentaria. É teoria econômica de novo, teoria de contrato, elemento de incentivo. Por que no setor privado é diferente do setor público? Entendeu? Claro, você pode discutir processo de demissão, para você não ficar
qualquer grande crítica. Poxa, você não pode mandar qualquer um. Mandar embora é uma forma de incentivo, você trabalhar direito. Mas se for uma carreira de Estado, como é que você vai mandar embora alguém que, e aí, se o incumbente fizer isso por questões políticas? Você tem que ter esse tipo de defesa. Mas eu acho que é muito mais uma discussão de produtividade do que uma questão de fiscal. Lembrando que na época, na reforma administrativa que a gente mandou, o impacto para o setor público consolidado, governo federal mais governos regionais, estaduais e municipais, foi 200 bi. 200 bi foi a PEC da transição. Uma talagada foi a PEC administrativa inteira. Não vai ser isso. O que eu acho que é importante? É ter uma consciência da sociedade de que isso é de fato importante. É muito difícil você ter uma consciência da sociedade que você ter uma responsabilidade fiscal é importante. Porque, assim, essa consciência da sociedade reflete no Congresso. Eu vi muitas reuniões com liderança política relevante, em que você vê o cara sendo apertado, e as mídias sociais ajudam muito. Ele é apertado no Twitter dele, no Instagram dele, o que quer que seja, na época o Instagram não era tão assim. E ele responde. O cara que é sindicalista falou, não, vamos congelar a salário do servidor. Eu vi, em reunião de líderes. Então responde. Agora a sociedade tem que ter essa noção. É mais difícil, porque uma coisa, a gente que estudou, a gente sabe efeito. Pô, gastou muito, aumentou juros, investe menos, gera menos emprego e cresce menos. Essa aí a gente sabe, mas não é trivial, não é a população saber. Então você ter, a gente conseguir comunicar para que toda a população tenha essa consciência no seguinte sentido: gastar menos gera mais emprego. Tem uma trajetória aí, né? Tem uma economics aqui. Mas é isso, no fundo é gastar menos gera mais emprego. O problema é que você tem um efeito de curto prazo e longo prazo. Então você dá um auxílio de 500, 600 reais e dá uma bombada na economia instantaneamente. A variação sobe e esse efeito ele vê. O efeito de médio e longo prazo ele pouco percebe, é muito mais abstrato. Então era sempre uma dificuldade grande até de falar dentro do governo, vou convencer, vou falar com o ministro tal. Aí, pô, mas o Auxílio Brasil tem efeito, o outro que não fazer, não tem efeito. Não tem, porque você vai ter um juro menor, as empresas vão investir mais, e até lá. Acho que a gente só vai conseguir ter uma consciência. Eu acho que a gente ganhou no período do teto, bastante, porque teve muita essa discussão. Mas a gente tem que ter uma consciência maior de que, poxa, vamos conter o tamanho do Estado, porque você vai para o país, eu acho que a gente precisa desse engajamento. Como foi a reforma da Previdência? A reforma da Previdência a gente teve isso, claramente. Você pegava e falava qualquer pessoa da rua, as pessoas sabiam. Eu achei que foi bom, a gente teve uma boa experiência nesse sentido. Mas, de novo, vai falando em vários governos. Pô, começou no Temer, aí foi pro... Na verdade, tinha na Dilma com o Joaquim Levy, aí não conseguiu implementar, aí foi pro Temer, foi pro Bolsonaro, aí conseguiu. Tributária, o tributário também. Esse processo de 20 anos, você falou, é por conta da conscientização de fato de que precisa. E aí você começa a ter mais apoio. Eu acho que esse ciclo de 20 anos para implementar coisa grande pode ser reduzido por conta da forma de comunicação mais imediata. Mas eu acho que é só assim. Porque aí não adianta você ter uma ferramenta que impede o cara de gastar. Não é sustentável do teto. Então só vai gastar menos se tiver uma consciência de que gastar menos de fato é melhor. Eu acho que esse é um desafio difícil. Tinha mais alguma pergunta no meio? Para aí, basicamente isso. Era isso. Mais alguém, pessoal? Uma pergunta? Não, tudo bem, eu sou trainee da Liga de Mercado Financeiro no momento. Eu sou Daniel, tenho primeiro semestre de Economia. Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada à sua gestão no período da pandemia. Então, logo quando estourou tudo, o governo fez uma medida mais contracíclica, mais baseada no keynesianismo, assim, para poder... Discordo. Você discorda? Discordo. Primeiro teremos bem-estar. Por falha de mercado absurda. Quando estourou a pandemia, nada funcionou. Falha de mercado. Isso aí acabou o mercado. Tem que ter governo, senão nunca... Cara, termina a tua pergunta, depois eu falo. Não, sim, perdão. Porque eu tinha feito aquela aula magna do Paulo Guedes. E ele tinha comentado um pouco sobre isso, sobre essa coisa de você conseguir ajudar na demanda agregada, sabe, no curto prazo,
Só que logo depois você também já começar com um projeto um pouquinho mais liberal e conseguir fazer a privatização da Eletrobras, no caso, né? E como que isso ajudou no crescimento de curto prazo e no Brasil poder ter uma certa vantagem agora, tá? Diminuir os juros enquanto as principais economias estão aumentando e tentando projetar um futuro. Obrigado. Desculpa ter te interrompido, mas... É porque eu tive muita dessa discussão com um monte de jornalista. Ah, o liberal que virou intervencionista keynesiano. Então, vamos lá, vamos falar com profundidade, não é bem assim. Mas o que você falou tá certo, acaba dando força, porque o Guedes ele era inteligente, né? Ele estava com uma e tentava pegar outra coisa na direção do liberal. Vai gastar mais? Vamos dar uma outra coisa aqui. Então, e é assim, né? E você tem que saber lidar com os seus interlocutores. Então, não foi só a Eletrobras, não. Quando a PEC emergencial, que tinha, se não me engano, acho que era tipo 40 mil, era nada, para você lidar com a segunda onda da Covid. Nada comparado com agora, né? Era muito. Né? A gente conseguiu botar na PEC de vinculação de fundos, porque você ficava com o fundo da. Como é que era? Fundo da telecomunicação. Tinha dinheiro, tinha 2 bilhões que estavam lá, sabe para quê? Para fazer orelhão. Eu juro. Tem vários fundos desse tipo. A gente conseguiu desvincular o fundo e ajudou para pagar a dívida, né? De passar pelo problema de falta de liquidez, reforçar o do caixa do tesouro. Além disso, para a gestão pública, por olho do setor público, para o governo federal é bom também os estados estarem arrumados. Não foi à toa que os estados foram bem pra caramba, porque a gente trava o salário, não foi os estados que travavam o salário. Mas a gente criou gatilho também, que se a despesa ficasse mais de 95% do que a receita corrente, e eles não seguissem esses gatilhos de contenção de gasto, eles não poderiam tomar crédito com o Tesouro, com o aval do Tesouro. Então foram feitas várias coisas muito importantes que refletiu, que foi nessa troca. E a Eletrobras foi dela. Então você tem um pacote, vamos fazer isso. Você não tinha como não fazer esse gasto. Não tinha como não fazer. Eu só não reputo, foi uma crítica keynesiana. O keynesiano quero lá bombar no crescimento aqui, vou gastar mais. Diferente, cara, não tem economia. Eu me lembro, eu estava falando com o deputado do Rio, Pedro Paulo. Ele falou, cara, a gente tem que ter alguma solução, a gente trouxe um emergencial. Porque você tinha claramente algumas lideranças comunitárias falando, a população vai começar a fazer saque no mercado, porque ninguém tem mais dinheiro, não tem o que fazer. Você tinha uma comoção social também, então é diferente, não é uma política keynesiana. Mas é isso, acho que é legal você ter falado isso do Guedes, que ele fazia muito isso. Ele ia, essa demanda é essa, então vou empacotar essa demanda para que o pacote seja bom, seja mais liberal, seja positivo. Não teve, de fato, teve muito isso. Vou aproveitar já para fazer o convite para vocês, eu estava conversando com o Arthur, a gente faz lá na Asset, no prédio, na Faria Lima, com a JK, a gente faz encontro com o pessoal das ligas de finanças de várias faculdades. A gente vai ter um evento mês que vem, se não me engano. A gente tem alguns eventos no ano, e aí vocês vou pedir contato para vocês também participarem. Várias ligas, e aí faz um dia, uma manhã lá, que você fala com o gestor, quem é o head de equity, head de crédito, renda fixa, aí vai na Asset, caminha lá, vê como é que esse pessoal opera, está feito o convite, depois eu organizo com o Arthur. Mais alguma pergunta? Aqui, ó. Ultimamente começou uma discussão dos impactos da inteligência artificial. Eu queria saber como a Bradesco Asset e você, Bruno Funchal, está se adaptando para esse novo mundo. Excelente. Cara, assim, eu acho que a gente está muito engajado, porque a gente vê uma baita oportunidade de produtividade, baita oportunidade. Eu acho que a gente está se aproveitando bem. É claro que você tem ações que a gente pode fazer para ganhar produtividade no nosso trabalho do dia a dia. Eu não sei até que ponto vocês tiveram contato já com o Copilot, mas assim, dentro do Office você já tem o Copilot.
E aí, cara, te traz uma capacidade de você melhorar o teu documento. Por exemplo, a gente estava numa reunião do time. Essa reunião, todo mês a gente faz uma reunião de macro, que é onde sai aqueles parâmetros. Aí você tem o pessoal falando de cenário Brasil, cenário internacional, aí Estados Unidos, Europa, China, lá. E aí você ativa o Copilot, você sai um resumo da reunião, você faz esse slide a partir disso, faz um monte de coisa. Então, como um assessor pessoal, você tem essa ferramenta, se você sabe usar, é uma baita de produtividade. Mas a gente também está usando muito para melhorar a tomada de decisão. Então, teve um projeto muito legal que a gente fez. O banco tem uma área que chama InovaBra. InovaBra é o braço, aqui perto, é o braço de inovação do banco. E, cara, você tem os caras mais sofisticados ali, de computação quântica, pessoal bom mesmo. E a gente tem a nossa área de inovação, tem nosso presidente de inovação, tem nossos doutorandos, e tem um pessoal antenado nessa. A gente vê necessidade, né? Se você não ficar antenado na inovação hoje, se não for estratégico para você, você vai se defasar. Aí você acaba perdendo no médio prazo. E aí a gente fez uma coisa legal. A gente fez um produto, que até ganhou um prêmio ano passado, que é o seguinte. Esse é o nosso aluno de doutorado, a tese dele, ele trabalhou muito com o impacto de análise de conteúdo, né, de players relevantes no mercado, ou de falas políticas. Por exemplo, alguém fala, Marinho falou, vou furar o teto, na época. Aí o juro subiu, a bolsa caiu, tem esse impacto. Só no broadcast piscou, aí vai começar a ligar para jornalista que não vai furar o teto, tem efeito em preço. Tem muita coisa de comunicação, de fala, que tem efeito em preço. E é só que você tem que metrificar esse negócio de fala em uma variável indicador, uma variável qualquer, para você conseguir fazer a econometria para tomar decisão. E você tem já a metodologia disso. E já existe, acho que a beleza agora de inteligência artificial não é nem tanto o modelo, né? Porque o modelo disso já existia há muito tempo. Então, por isso, quando eu comecei o mestrado, redes neurais já existia na parte de engenharia elétrica. Já era econometria, séries temporais, né, modelo de arma, já é mais ou menos isso. Você vem nesses modelos, os ARIMA da vida, já é isso. O problema é que você não tinha o volume de dados que você tem hoje. Então toda essa evolução de redes neurais, modelos de econometria ARIMA, ou SARIMA, machine learning, inteligência artificial, tudo isso é uma evolução, mas o que a revolução foi o dado. Agora a gente tem capacidade de tratar e guardar um volume de dados absurdo. Que, inclusive, e aí acho que essa é a vantagem, você tem um modelo que você armazena tudo que está sendo falado na rede e trata esse negócio. Capacidade de processadores e de dados. E aí, o que a gente fez? Aí, usando essa metodologia, né, que a gente trouxe da academia, de análise de conteúdo, de fala, e a gente usou isso para analisar os comunicados dos bancos centrais. Começamos com o Copom. Então, quarta-feira à noite, Copom definiu o juros, saiu o comunicado. Em geral, no mercado é isso, todo mundo fica parado. Saiu o comunicado, todo mundo tenta ver para montar a posição rápida. Fora, obviamente, né? Mas todo mundo tenta fazer isso. E a gente montou um modelo usando o ChatGPT ou derivações disso e montou um indicador de Rock-Dove. Uma métrica entre menos 1 e 1. Saiu o comunicado, ele faz uma análise, ele aprendeu no passado com as atas passadas, faz uma análise sobre esse comunicado e já distribui para as mesas, a gente discute, e o cara que quiser usar, pode usar. E a gente fez com o FED também, com o comunicado do FED e com as atas. E a gente está fazendo isso para vários bancos centrais. Então, acho que assim, tem o benefício de você dar essa ferramenta para o gestor para poder usar. Não sei ainda se tem padrão de correlação com alguma coisa, para a gente poder usar mais. Mas assim, tem uma informação legal, porque pelo menos você padroniza aí o entendimento das pessoas em relação ao comunicado e você consegue fazer isso muito rápido para ganhar escala. Eu consigo fazer para todos os bancos centrais, eu consigo fazer para todas as cartas de gestor, eu consigo fazer para os balanços das empresas, eu consigo fazer para um monte de coisa. Você consegue botar no indicador um sentimento sobre o que está sendo para cada banco central, cada autoridade, cada empresa. Então a gente está usando nesse sentido, de forma mais profunda. E aí tem outras coisas também, você tem programação, né? Todo mundo hoje que é fundamental, né? Ciência de dados e programação. Precisa ver Python hoje, essa não precisa saber escrever. Sabe inglês?
sabe Python, você tem que saber linguagem em geral, né? E melhora muito também a capacidade de programação, então você acelera muito a produtividade, esse tipo de coisa. Esse tipo de uso a gente está fazendo bastante. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém? Dou-lhe uma. A gente tem mais ou menos 5 minutos, então essa aqui vai ser a última pergunta, tá bom? Claro. Boa tarde, me confundi. Você falou que a questão do Python e do inglês são os essenciais assim, que você precisa hoje, mas eu queria saber também uma questão de, além disso, como ontem, por exemplo, foi falado muito de certificados, essas coisas, então além do Python e do inglês, o que mais você recomenda para realmente se diferenciar no mercado de dia? Então, assim, eu acho que eu falei Python em inglês, porque assim, eu acho que esse Python em inglês é para todo mundo que está aqui, assim como matemática, assim como português, assim como econometria, acho que é importante saber. Agora, depende de quando você quer ir, né? Então, por exemplo, se você quer ser um gestor, você tem que fazer o CGA, você tem que fazer a certificação de gestão, você tem que ser o CFA, muito importante. Então, você tem algumas... Aí você pode começar dos mais básicos, né? O CEA. Então, assim, essas certificações são importantes. Por exemplo, para o nosso gestor lá, o cara já tem que entrar com esse CGA. Então, não pode ser gestor sem ter CGA. Então, se eles forem avançando aos poucos e adicionando as certificações e a dificuldade delas, eu acho que é importante, é super importante, até por questões regulatórias. Tá? Então, é legal. E aí você é da área que vocês gostam também. Então, estudar para isso é o trabalho de vocês, é o que vocês têm que fazer. Então, essas certificações não é só o regulatório, mas mostra que você tem a capacidade de ir para alguns lugares que vão lidar com esse tipo de conhecimento. Mas eu acho que qualquer diferenciação é importante. Tá? O ambiente é muito competitivo, né? Então, estudar, você ter esses reconhecimentos. Hoje a gente estava até falando lá mesmo dentro do banco, né? A gente interage com as outras áreas e a gente procura também dar não um treinamento, mas uma orientação porque assim, gestão de recursos, gestão de fundos é uma coisa bem específica também. O banco é um mundo, você não tem só esse tipo de investimento, tem vários outros. Você tem próprios especialistas de investimento, que tem muitas certificações, mas a gente às vezes não tem profundidade em um determinado tema. Então, a gente traz esse conhecimento para eles e a gente, por exemplo, não sei se vocês fazem isso aqui, na minha faculdade a gente fazia os stamps do LinkedIn, que a própria instituição reconhece e recomenda aos estudantes ou os especialistas em algumas habilidades, cumprindo algumas metas, né? Aí tem que ver como é que é, mas acho que isso hoje faz parte do nosso dia a dia, né? E eu acho que esse tipo de recomendação, dado, né, o que a gente tem hoje aí de mercado de trabalho, também é importante. Eu não sei como é que vocês têm alguma ferramenta dessa aqui? Eu não sei. A gente implementou e foi super bom na minha faculdade. Super legal. Uma certificação do LinkedIn, reconhecimento daquele grupo. Você faz o stamp e aí você faz a recomendação, porque vai além do teu CR, né, da tua nota. Assim, poxa, você se destacou em tal coisa. E a instituição faz esse... Tudo bem, você tem que ter toda uma coisa institucionalizada, bem organizada. Mas é legal, porque até quem vai contratar vai ver aquilo porque, pô, a instituição botou. Eu acho que acaba sendo um elemento legal hoje em dia de você trabalhar. Muito legal, pessoal. Vou fazer o encerramento aqui, então eu queria pedir uma salva de palmas para o Bruno. Essa experiência, a sua faculdade que pode dar para vocês, né, de conhecer essas pessoas brilhantes do mercado, essa vivência, essa experiência. Então, parabéns logo para o pessoal da Liga Financeira, a gente está recebendo caras incríveis, pessoas incríveis aqui, aproveitem, mas fiquem com essa mensagem, para a excelência, tempo de bunda na cadeira, estuda, se dedica, entende, né,
É isso que vai fazer a diferença. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Só um minuto, vai passar os cálculos das horas aí pra quem.